Olá, eu sou a doutora Ketícia Oliveira, médica endocrinologista e professora da Universidade do Estado do Amazonas. Estou aqui para falar sobre insulinoterapia. Primeiramente, para que serve a insulina? A insulina, então, ela é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas e a função principal é diminuir o nível de glicose no sangue, ou seja, diminuir o nível de açúcar no sangue. A insulina ela tem outras funções no organismo, como estocar glicose, estocar triglicerídeos, aumentar a síntese de proteínas, mas a função principal da insulina é diminuir o nível de açúcar no sangue. Então ela pega o açúcar que está sendo circulado na corrente sanguínea e coloca para dentro da célula e vai ser utilizada como fonte de energia. Quando essa insulina é exógena, ou seja, não é a que é produzida pelo nosso organismo, ela vem sob a forma de medicamento, ela também é usada para o tratamento do diabetes. É importante que a gente comente também como é a secreção de insulina nos pacientes sem diabetes. Então, o nosso pâncreas ele funciona da seguinte forma. 50 a 60% da nossa insulina ela é produzida de forma basal, ou seja, ela independe do que você come, ela é secretada de uma forma constante no sangue durante as 24 horas. Então, 50 a 60% é sob insulina basal, que é justamente para manter o nível glicêmico, uma glicemia estável e adequada entre as refeições e também no período de jejum. Mas o restante, 40 a 50% da insulina, ela é liberada em picos, ou seja, em bolos, todas as vezes que o indivíduo se alimenta. Então, é dessa forma que o pâncreas secreta. Uma parte da insulina é secretada de forma basal e a outra parte vai ser liberada todas as vezes que ele se alimentar, tá? Quais são os tipos de insulina que a gente tem disponível no Brasil? Então, são 8 tipos de insulina que nós temos disponíveis. E elas vão ser aqui classificadas de acordo com o seu início de ação e com o seu tempo de ação. Tá? Então, nós temos as insulinas chamadas ultra rápidas, que nós temos 3 tipos, insulina lispro, asparte e a glulisina. Elas começam a agir muito rápido, cerca de 6 a 15 minutos depois que elas são aplicadas sob a via subcutânea. Elas fazem pico em torno de 1 hora e meia depois da sua aplicação e elas vão durar cerca de 4 a 6 horas. Tá? Então, elas têm uma curta duração, um rápido início de ação. Então, qual é a vantagem desse tipo de insulina? É que ela pode ser aplicada imediatamente antes da refeição ou até durante a refeição. Tá? Como ela tem ação muito curta, ela é o tipo de insulina usada apenas para cobrir aquele pico após a alimentação. Tá? Então, ela deve ser aplicada antes das refeições. Nós temos também a outra insulina chamada rápida, que é a insulina regular. A insulina regular, ela começa a agir cerca de 30 minutos a 1 hora depois que ela é aplicada pela via subcutânea. Ela faz pico de ação, o pico significa o ponto máximo de ação dessa insulina, tá? Vai agir depois de 2 a 3 horas e a duração dela é cerca de 5 a 8 horas. Também é uma insulina de ação curta, mas ela deve ser aplicada pelo menos 30 minutos antes da refeição para cobrir o bolo daquela refeição. A outra insulina é a chamada insulina NPH, que ela é uma insulina de ação intermediária, ou seja, ela começa a agir depois de 1 a 2 horas que ela é aplicada na via subcutânea. Então, não é um tipo de insulina que vai baixar mais rápido, que vai ser utilizada, por exemplo, na emergência para diminuir rápido esse nível de glicose, né? Porque ela começa a agir só depois de 1 a 2 horas. O pico de ação dela vai ser em torno de 5 a 7 horas depois e ela dura, em média, 13 a 18 horas. Outro tipo de insulina são as insulinas lentas, né? Nós temos a glargina e a insulina DTMI. Elas começam a agir também depois de 1 a 2 horas, elas praticamente não fazem pico, né? O pico é muito discreto e não é significativo. A insulina glargina, ela dura aproximadamente 24 horas, então ela é aplicada uma única vez ao dia e ela dura 24 horas. Só que ela é uma insulina para cobrir o basal, ou seja, ela vai ficar constante naquelas 24 horas e ela não vai ter ação todas as vezes que o indivíduo se alimentar, ele vai ter hiperglicemia, que ela não vai cobrir aqueles picos alimentares. Da mesma forma, a DTMIR, né, que também começa a agir 1 a 2 horas e dura aproximadamente 18 horas. Então, a glargina, o início de tratamento dela, como ela é uma insulina que vai ser aplicada uma única vez ao dia,
É possível que a gente ajuste e adeque o horário que vai ser aplicado essa insulina de acordo com o estilo de vida do paciente. A gente pode usar pela manhã, à tarde ou à noite, mas uma vez que a gente defina esse horário no tratamento, todos os dias ele vai precisar usar nesse mesmo horário, tá? E nós temos mais recentemente o outro tipo de insulina, que é a insulina ultralenta, que é a insulina degludeca. A insulina degludeca, ela começa a agir cerca de meia hora a 1h30, ela não faz pico nenhum e ela dura aproximadamente 42 horas, ou seja, e apesar dessa meia-vida mais prolongada, ela deve ser aplicada todos os dias também. Qual é a vantagem dela, então, em relação à lenta, que a gente já tinha a glargina? A vantagem é que ela, diferente da outra, que precisa ser no mesmo horário todos os dias, ela permite uma variabilidade pelo período do dia. Por exemplo, eu posso aplicar um período da manhã, no período da manhã do meu paciente. Então, durante a semana, quando ele trabalha ou estuda, ele se aplica mais cedo e final de semana ele pode acordar mais tarde para aplicar aquela insulina, desde que seja ainda no período da manhã, tá? Então, é uma vantagem para os pacientes também. Então, uso na prática clínica, reforçando o que já foi dito. As insulinas ultra-rápidas, que nós temos 3 tipos, Lispro, Asparte e Glulisina, e a insulina rápida, que é a regular, que é mais conhecida, elas são utilizadas para cobrir os picos pós-prandiais e a correção dos períodos hiperglicêmicos, ou seja, as emergências, elas são as utilizadas. Já a NPH, ela é utilizada para fazer o basal, assim como a lenta, que é a glargina e a DTMI, e a ultralenta, que é a degludeca. Então, nós temos 4 tipos de insulina, a glargina, a DTMI, a degludeca e a NPH, para fazer o basal, e nós temos 4 tipos também de insulinas para fazer o pós-prandial, que é a Lispro, a Asparte, a Glulisina e a regular. Então, o ideal seria a combinação de insulinas, né? A gente utilizaria para fazer o basal, como já foi falada, a intermediária, as lentas e a ultralenta, e para fazer o bolos, a regular e a ultra-rápida. Então, a combinação desse tipo de insulina é que é o adequado para que possa fazer uma mimetização do que acontece no nosso pâncreas. Esse slide é para exemplificar os tipos de insulina, por exemplo, como elas vêm apresentadas. Então, ali a gente tem um frasco de insulina, né? Um frasco de NPH. Nota, esse frasco ele vem com 10 ml, cada ml tem 100 unidades. Ali, a insulina NPH, ela é leitosa. Então, isso significa que o paciente precisa homogeneizar essa insulina antes do uso, para misturar essa insulina. Também não pode chacoalhar, precisa fazer um movimento de pêndulo, né? Pelo menos 20 vezes, ou esfregar entre as mãos, mas não pode fazer bolhas, tá? Ou ela pode vir, então, em frascos, como eu já falei, de 10 ml, ou ela pode vir em canetas. As canetas, elas podem ser descartáveis, as canetas, ela vem com um refil de 3 ml, então 300 unidades, elas podem ser descartáveis, e aí ela vem escrito o nome da insulina, e terminou aquelas doses, ela tem que ser jogada fora, ser descartada. Ou ela pode ser uma caneta recarregável, onde o paciente vai comprando refil e vai substituindo assim que acabe. Tá? É importante, antes de fazer essa compra da caneta, saber se o refil que você vai utilizar é compatível com aquela caneta. Qual é a vantagem de você utilizar a caneta? Primeiro, o transporte. Você pode transportar em temperatura ambiente, por exemplo, na sua bolsa, se for preciso usar várias vezes ao dia. As recomendações da conservação de insulina são as seguintes. Para a insulina que ainda está lacrada, ou seja, você ainda não utilizou, ela deve ser conservada na geladeira, tá? Entre 2 a 8 graus. Então, nas prateleiras do meio da geladeira para baixo. Nunca próximo do congelador. Ela não pode ser congelada e nem na porta da geladeira para evitar a variação de temperatura. Quando você começa a usar a insulina, ela deve ficar também, se for o frasco, ela deve ficar na geladeira, tá? E a duração dela, a validade dela é de 4 a 8 semanas. Então, é importante que você mantenha o seu frasco de insulina na caixa original e anote a data que você está abrindo aquela insulina, para que você possa ter controle do tempo, que só dura em torno de 4 a 8 semanas. Ao passo que a caneta, seja ela descartável ou a reutilizável, ela pode ficar em temperatura ambiente, desde que não ultrapasse 30 graus, tá? Ela também dura de 4 a 8 semanas depois do seu uso.
Outra vantagem da caneta é que ela tem um recurso sonoro, então ela ajusta a dose, a titulação da dose de 1 em 1 ou às vezes até de meio em meio, permitindo doses menores, por exemplo, para crianças. Então, na hora que o paciente, por exemplo, tem uma dificuldade visual, ele vai ter dificuldade de titular a dose dele na seringa. Então, a caneta, ela tem esse recurso de ele ir mudando, ajustando a dose e escutando o barulho de 1 em 1, então é mais difícil de ele errar a dose, tá? Outra vantagem também é a possibilidade de você comprar o tamanho de agulha que você quer. Então, agulhas mais curtas, por exemplo, você adapta na sua caneta. E a seringa, você não teria essa possibilidade, porque ela já vem com uma agulha acoplada que não permite essa troca, tá? Vamos agora verificar os tipos de seringa que a gente tem. Então, nós temos seringa de 30 unidades, de 50 unidades e de 100 unidades. Ali no recorte, a gente pode observar uma seringa de 100 unidades. Então, para aqueles pacientes que usam uma dose maior de insulina, né? Então, nós temos seringa de 100 unidades. Cada tracinho daquele entre os números é de 2 em 2, então é importante o paciente saber disso, porque fica difícil, por exemplo, ele titular uma dose ímpar ali entre os tracinhos. O tamanho da agulha também é maior na seringa de 100 unidades. Na seringa de 50 unidades, os tracinhos entre os números é de 1 em 1, são de 1 em 1. Então, isso permite que o paciente use, por exemplo, uma dose ímpar. E o tamanho da agulha também é menor, de 8 milímetros, tá? Aqui nessa foto mostrando a prega cutânea, que deve ser realizada, né, na hora da aplicação da insulina. A gente vai falar melhor sobre isso posteriormente. E também os locais de aplicação são importantes, tá? Então, os locais de aplicação, onde seriam? Na face posterior do braço, 4 dedos abaixo da axila, 4 dedos acima do cotovelo. Então, você pode utilizar toda essa região aqui para fazer essa aplicação. Outro local, região inferior do abdômen. Então, 2 a 3 dedos depois da cicatriz umbilical. Então, você pode fazer essas medidas fazendo sempre rodízio. Ou ainda na região da nádega, você tem que dividir a nádega em 4 partes e você vai utilizar o quadrante superior externo, né, a parte mais de fora da nádega. Ou ainda na coxa, na parte anterior e lateral da coxa. 4 dedos abaixo da virilha, 4 dedos acima do joelho. Também você pode utilizar toda essa extensão da coxa para fazer essa aplicação, anterior e lateral. Tá? É importante fazer o rodízio, não aplicar sempre no mesmo lugar, né? Então você pode usar vários pontos aqui do braço, vários pontos do abdômen, para evitar, por exemplo, a lipoatrofia, que é um buraquinho que fica na pele, ou a lipohipertrofia, que é uma elevação que fica na pele. Então, recomendado é que você não fure naquele mesmo lugar por um período de pelo menos 14 dias. Aqui a técnica de aplicação também é importante ser comentada. Como eu falei, nós temos diferentes tamanhos de agulhas, que variam desde 4 milímetros até 13 milímetros. Tá? Aqui embaixo a gente vai poder observar. Então, notem que a de 4 milímetros ela é muito pequenininha em relação à de 12,7. Tá? A de 4 milímetros, ela pode ser utilizada para todos os pacientes, inclusive os obesos. Então, não é só para criança. Então, os obesos também podem usar. Qualquer adulto pode usar essa agulhinha de 4 milímetros. Até o tamanho de 5 milímetros, não precisa fazer aquela prega cutânea. Ele pode se aplicar diretamente. A partir de 6 milímetros, deve ser feita a prega cutânea, tá? Em todos os pacientes. Aqui, agora, a angulação, né? Isso também é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Com as agulhas de 4 e 5 milímetros, a angulação deve ser em 90 graus, como a gente vai mostrar nessa outra figura, ou seja, reto em ângulo de 90 graus com a pele, não precisa curvar essa seringa. A partir de 6 milímetros, se for criança ou adolescente, você já faz uma angulação de 45 graus, também está mostrado na figura. Adultos ainda mantém 90 graus. De 8 milímetros também, em 90 graus para adultos, 45 graus para crianças e adolescentes. E aquelas maiores, de 12 a 13 milímetros, o risco de aplicação intramuscular, ele já é grande, porque como a gente observa, o tamanho da agulha é grande. Então, existe um risco maior de injeção intramuscular ao invés de subcutânea, como a gente quer que seja aplicada. Então, além da prega, que deve ser feita em todos os pacientes, essa angulação deve ser de 45 graus. Tá? E por fim, o checklist de insulina, que é importante para todos os pacientes, né, para garantir uma aplicação correta, a injeção de uma dose correta. Então é importante
né, revisar sempre esses passos na hora da aplicação da insulina, como por exemplo, lavou corretamente as mãos? Então é importante para diminuir o risco de infecção. Tirou o lacre do frasco? Limpou a tampa daquele frasco antes de utilizar com álcool a 70, né, para diminuir a contaminação. Você vai pegar a seringa, remover aquela tampa, não deixar encostar aquela agulha em nenhuma superfície, aquela agulha precisa ser estéril. Você vai puxar a quantidade de dose que você vai precisar tirar daquele frasco, você vai puxar de ar. Então, eu preciso tirar, por exemplo, 10 unidades do frasco de insulina, eu puxo 10 unidades de ar. E aí, eu vou injetar, antes de tirar, eu injeto aquelas 10 unidades de ar dentro daquele frasco. Por quê? Para diminuir o vácuo dentro daquele frasco. Então, a quantidade que eu vou retirar de dose é a quantidade de ar que eu vou injetar lá dentro antes de tirar, tá bom? Depois que você injetou o ar, você vai virar o frasco de boca para cima e você vai puxar, então, as unidades que estão prescritas na sua receita. Depois você vai olhar, verificar se não tem bolhas dentro da sua seringa. Se houver bolhas, você precisa remover essas bolhas antes da aplicação. Aí você vai escolher o local que vai ser aplicado, né? Você escolhe o local, limpa o local com álcool e espera secar. Depois você vai fazer o procedimento da injeção, garantindo, claro, o rodízio adequado naqueles locais onde já foi comentado. E logo depois que você injetar a sua insulina, você não deve removê-la rapidamente da pele. Se for seringa, você deve permanecer na pele lá por pelo menos 5 segundos. Então você conta até 5. Se for caneta, você conta até 10 para garantir que aquele líquido vai ficar ali no subcutâneo, tá? Então você não aplica e retira rapidamente. Você aplica e conta até 5 se for seringa e até 10 se for caneta, tá? E por fim, o descarte adequado dessa seringa, tá? Ou dessa agulha. Então, o ideal, se você não tiver aquelas caixas próprias para descarte, é que você tenha um frasco de plástico, por exemplo, de boca larga, de material endurecido, né? De forma que a agulha não perfure, então garrafa PET não pode ser utilizada, porque pode ser perfurada pela agulha, e você vai colocando lá dentro as seringas e as agulhas que você for utilizando, tampa, quando ficar cheio você leva para a unidade de saúde para receber o descarte adequado. Então, dessa forma, a seringa e a agulha elas não podem ser descartadas em lixo comum doméstico, tá? Então, dessa forma, a gente garante uma aplicação adequada da dose de insulina que lhe foi prescrita. Muito obrigada.